Olá, eu sou Milho Wonka. Milho e Mini-Milho Wonka. Hoje com histórias sobrenaturais dos inscritos. Aquela que fez você trancar. Aquela que você não sabe como aconteceu, só sabe que aconteceu. Vamos ao vídeo. Milho Wonka. Antes de começar, já sabe, já me siga em todas as redes sociais, é tudo Milho Wonka, tem ainda meu outro canal no YouTube que é o Freak TV. Siga também a produção no Instagram para não esquecer, já deixa o seu like agora. Confira se você está inscrito ainda no canal e as notificações estão ativadas ou ativas. Enfim, se o sininho tá com os dois tracinhos do lado assim, porque quando você deixa assim, o YouTube te mostra, te avisa dos próximos vídeos assim que eles forem postados. Vamos agora aos comentários do último vídeo desse mesmo tema. Começamos com esse. Essa história aconteceu quando eu estava no começo da faculdade, lá em 2005. Eu estudava em São Paulo e morava em Campinas. Ia e voltava toda semana de fretado. Uma vez, peguei o último ônibus do dia, que saía de São Paulo às 23 horas. Cochilei e de repente acordei com um policial sentado do meu lado. Mas o ônibus estava meio vazio e ele não precisava sentar comigo, já que haviam vários bancos sem ninguém. Aí depende, se você está sentado nos últimos bancos, geralmente os policiais, quando vão fazer esse tipo de viagem, né, de casa para trabalho para casa, sentam-se nos últimos bancos. Pode ser o caso, não sei que banco você tá, mas enfim. Inventei alguma desculpa e disse que ia falar com o motorista para pedir para ele parar no lugar onde eu ia descer, e o policial me disse, vai sim. Ele estava com uma cara de cansado quando eu entrei. Levantei e quando eu bati na porta que separa o motora do resto do busão, vi que ele estava dando uma pescada. Gente, imagina, você vai avisar o motorista do ônibus e ele tá, quê? Né? Você tá maluco. Fiquei assustado e resolvi ficar conversando com ele para ele não dormir. Até que uma hora eu falei, bem que o policial falou que o senhor tava com cara de cansado. Ele respondeu, que policial? Eu já fiquei meio assustado e olhei pro fundo. No banco onde eu estava, o banco estava vazio. O motorista me garantiu que só tinham estudantes no ônibus e que nenhum policial tinha entrado. Gosto de pensar que era meu anjo da guarda, só não sei porque ele veio fantasiado de polícia. Gosto muito do seu canal e do Freak TV também. Gente, que história. Olha, eu não sei o que foi mais assustador aqui. Se foi você saber que estava sentado do lado de um fantasma, né? Se era um fantasma, ou espero que pode ter sido o anjo da guarda. Tomara que tenha sido o anjo da guarda e não um fantasma. Mas enfim, alguém que não era alguém estava sentado do seu lado. Ou se o mais assustador é você ir avisar um motorista onde você vai descer e chegar lá e tá pescando no volante, sabe? Tá cochilando assim, né? Não sei qual que foi o pior momento dessa viagem. O fantasma pelo menos não tem a possibilidade de te matar, eu acho. É, tem que pensar por esse lado também. A produção falou aqui, ó, quando você vê, todos no ônibus na verdade já estão mortos porque o motorista já cochilou e já aconteceu um acidente. Olá, Milho, como já contei aqui no canal, eu e minha família morávamos em uma casa mal assombrada. Era um verdadeiro poltergeist. Nessa casa ouvíamos barulhos sobrenaturais todas as madrugadas. Eram coisas caindo no chão, passos e pedras atiradas no telhado. Olha, eu já ouvi histórias assim, tipo, fora do canal, de gente que já acontecia isso na casa, de assim, não com gente que eu conheça, mas alguém da minha família contou, a pessoa falou que na casa dela ouvia os negócios cair de noite e pedra no telhado e olhar não tinha nada. Já ouvi história assim. Para piorar, às vezes ouvíamos vozes, gritos e víamos imagens sinistras. Isso já fazia parte da nossa rotina. Quando meus pais se divorciaram, resolveram dividir a casa no meio, metade para o meu pai e a outra metade para a minha mãe. Meu pai decidiu vender a parte que era dele. Os novos compradores obviamente não foram avisados sobre o poltergeist diário que ocorria ali. Um dia, a mulher que comprou a parte do meu pai foi procurar minha mãe para perguntar se ela sabia de coisas estranhas que aconteciam na casa. Minha mãe se fez de sonsa e disse que não sabia. Então a mulher começou a relatar histórias ainda piores do que as histórias que a gente vive. Ou seja, o lado que tinha ficado pro seu pai era pior ainda que o lado da sua mãe. Sabe que foi por isso que ele vendeu? Não aguentava mais? Algum tempo depois a minha mãe também vendeu a parte dela da casa e nunca mais tivemos os mesmos problemas nas outras casas que moramos. Vizinhos da nossa casa antiga nos disseram que a filha desse casal enlouqueceu. Eles moram até hoje no mesmo lugar e eu tenho certeza que ainda passam por situações sinistras. Gente, será que é verdade essa história? Você não foi procurar saber se é real? Porque isso aqui pode ser simplesmente fofoca da vizinhança. Fala, ih, ficou doida, coitada, né? Olha lá, tá doida. Pode ser só as velhas fofoqueiras da rua. Mas pensou? Tem que descobrir o que acontece nessa casa. Eu só não entendi porque que duas famílias ficaram morando tanto tempo numa casa
casa que todo mundo sabe que Tem é essa assombrada. também. Você vê que a casa é assombrada, né? Talvez não seja ideal você morar tantos anos. Sei lá, põe ela pra alugar e aluga uma outra casa que não é assombrada, mas não fica na casa assombrada. Escutando a história da avó que era do Ceará e foi se despedir dele, me veio a lembrança da minha mãe quando faleceu. Eu era uma criança de 10 anos. Um dia ligaram pra minha tia na casa da vizinha, pois na nossa não tinha telefone. Na época, ter um fone fixo na casa era coisa de gente rica. Voltando à história, a minha tia foi atender a ligação e quando ela voltou, ela já estava aos prantos. E ela perguntou o que foi e eu disse, a minha mãe morreu. E ela perguntou como eu sabia. Eu disse, eu não sei, mas estou sentindo que minha mãe morreu. Gente, do nada, assim mesmo? Aí ela confirmou. Depois sempre sonhava com ela, minha mãe. Até que um dia, em sonho, ela me pegou pelo braço no sonho e eu fiquei com medo. Desde então não sonhei mais com ela. Mas a minha filha, quando era pequena, até os 4 anos, ela dizia que brincava com a vovó. Será que, tipo, sua mãe percebeu que você ficou com medo e não apareceu mais pra você? Assim como eu não quero que nenhum conhecido apareça pra mim. E aí ela começou, vou tentar com a neta, então, já que a minha filha tem medo, vou tentar com a minha neta. Pois bem, acho que é verdade quando dizem que as mães cuidam da gente além da vida. Será que é? Pode ser, não sei, né? Porque tá falando que é um fantasma, porque morreu é um fantasma. Será que ela resolveu tentar se comunicar e depois falou, é melhor não assustar, mas aí eu vou tentar com a neta? E se não assustar a neta fala que brincava com a vovó, então eu não assustava. Olá, Milho Mini Produção, essa história não aconteceu comigo, mas sim com minha tia. Na época, ela morava em uma casa simples de madeira, até aí tudo bem, mas em uma certa madrugada, enquanto ela dormia, começou a escutar passos do lado de fora. Pode ser o bandido. Segundo ela, não parecia ser passos humanos. Pode ser um bandido que não era uma pessoa. Ok. Vários cachorros que ficavam pela região começaram a latir e a rosnar muito alto. Aí já começa a ficar mais assustador, né? Segundo a minha tia, pelos barulhos, parecia que a criatura estava mordendo e jogando os cachorros na parede. Que isso, gente? Que descrição é essa? Como que você... Não, você chama a polícia, começa a gritar socorro, acorda o bairro inteiro. E detalhe, na época minha tia estava grávida e não podia ficar nervosa. Como que você não fica nervosa ouvindo isso? Ela nunca foi uma pessoa de ter medo dessas coisas, mas ela conta que naquele dia ela trancou tanto que não passava nem Wi-Fi. Obviamente, ela não conseguiu dormir de jeito nenhum e quando amanheceu, a criatura sumiu e ela não escutou mais nada. Quando ela saiu pra fora, os cachorros estavam tudo machucados, a cerca estava caída e a parede estava arranhada. Será que não era um lobo, né? Pode ser um lobo, talvez, não sei. Tentando, assim, explicar. Já se passaram 6 anos que isso aconteceu e até hoje não temos certeza do que era, mas suspeitamos que era um lobisomem. Gente, como assim? Por que você suspeita que era um lobisomem? Às vezes era um lobo muito grande, né? Tentando não levar para um lado sobrenatural da coisa. Eu ainda acho que era um bandido que não era uma pessoa, era um bicho bandido. Miro me nota, depois dessa história da moça na loja, lembrei de umas também. Em 2020 eu trabalhei em uma sapataria bem famosa na minha cidade. Depois de uns meses, quando eu já tinha intimidade com as outras meninas, elas me contaram histórias de uma moça que tava meio mal e foi dormir no estoque. Até que puxaram o cabelo dela. Gente, ela olhou e não viu ninguém. Você tá maluco que eu trabalho num lugar desse? A pessoa simplesmente saiu descendo as escadas e chorando horror. Lógico, e também de umas pegadas de criança que aparecia na sessão infantil, geralmente depois das 18 horas. Credo, que loja é essa? Que sapataria é essa? Você tá maluco? Mãos apareciam bem em cima dos espelhos que ficavam nas colunas. PS, não tinha como uma pessoa normal chegar lá. Até aí tudo bem, o melhor é isso, né? Até aí tudo bem, ó, puxaram o cabelo da moça, tinha pegada de criança, sabe? Essas coisas assim, tipo, ok, normal numa loja, ok. Achei que era zoeira, até que a minha amiga passando pano no segundo andar lá no final, era uma loja bem grande, chega pra gente completamente pálida e diz que enquanto tava passando pano, as pegadas de criança iam aparecendo na frente. Eita! Se é uma mãe passando pano que vê o pé da criança aparecendo, ia dar um grito com ela que nunca mais esse fantasma ia aparecer por ali. Pior que é verdade, se é a mãe falando, não pisa aí, né? O fantasma nunca mais ia aparecer. Assim, enfim, imagina se tá passando um pano no chão assim, ó, de repente começa a aparecer uns pezinhos de criança. Você tá maluco? Passando dias depois, eu limpo a sessão infantil. A loja fecha, chego no outro dia e quando vejo umas pegadas descalço, de lama, meio que saindo da sessão e desaparecendo. Milho, o Boga não passava um vento, deve ser. Que loja é essa? E aí, nunca mais aconteceu isso, será? Né? É pior, porque às vezes você precisa do emprego, sabe? Do salário que te pagam ali. Só que ao mesmo tempo você fica, né, se cagando lá dentro da criança aparecendo do nada.
Olá, Milho, Mini Produção. Em 2019, eu morei de volta na casa que morava quando era criança. Sempre tive uns sonhos muito bizarros quando morava lá, com uma sombra que parecia o esqueleto de uma criança com a cabeça de bode. Credo, olha essa descrição aqui, eu acho que é uma das mais originais que eu já ouvi. Uma sombra que parece o esqueleto de uma criança com a cabeça de bode, natural. Aí falta daqui a pouco eu falo, até aí tudo bem, né? Daqui a pouco ele escreve. Que ficava me encarando com os olhos vazios sempre no mesmo lugar do quintal. Pelo menos tava fora de casa. Verdade. E todas as vezes que tinha esse sonho, não conseguia levantar da cama, parecia que ainda estava lá. Era uma casa bem do interior, meu avô e minha avó moravam nela e tinha um quadro de uma criança cuidando de um jardim. Ah, esses quadros antigos, né? Bizarro, né? Os quadros que é umas pinturas que parecem umas fotos. Um dia minha mãe me contou que minha avó tinha perdido um filho na gravidez e que aquele quadro era uma pintura dele. Aí só piorou a história do quadro. Durante o ano inteiro que morei lá, os brinquedos do meu filho se mexiam sozinhos e iam parar jogados em lugares aleatórios. Aí quando você vai ver, essa casa é da mesma cidade da sapataria da moça lá que, né, passava pano e aparecia os pés de criança. E que ele não tinha alcance. Uma vez, com meu filho dormindo, eu e minha esposa na sala, vimos uma criança passando brincando com ah lá, tá vendo? Ah, não fica nessa casa. Mandamos ele ir deitar e ele passou sem responder. Como assim? Você dá ordem pro fantasma agora? Se a criança fantasma chama os pais pra brigar, eu quero ver. É. Achamos estranho, aí reparamos que o cabelo dele era... Ah, tá, então, aparentemente, pelo que eu entendi, é que vocês acharam que era o filho de vocês, é isso? É, vimos uma criança passando com um carrinho, mandamos ele deitar e ele passou sem responder, entendi, agora eu entendi. Achei que você estava dando ordem pro fantasma já. Achamos estranhos, aí reparamos que o cabelo dele era preto, igual o do menino da pintura, e nosso filho é louco. Ah, aí o bicho pegou. Fomos correndo no quarto e vimos nosso filho dormindo. Quando fomos procurar a criança, ele tinha desaparecido, mas o carrinho estava no meio do corredor, aonde vimos a coisa passando. A gente se mudou de lá, mas acontecia muita coisa sem explicação lá. Observação, minha mãe foi morar lá com a gente em 2001, logo após os meus avós falecer. Gente, olha essas casas aqui que os fantasmas são apegados, né? Que acontece as coisas que as pessoas elas morrem, depois elas não querem sair da casa. Eu acho que é a pior, né? Porque ao mesmo tempo que você tem medo, você fica pensando, ah, é meu familiar, e agora, o que eu faço? Eu tenho medo, eu falo, oi, tudo bem, que saudade, não é mesmo? Enfim, essas foram as histórias sobrenaturais dos inscritos desse vídeo. Comenta a sua aqui embaixo pra gente ver no próximo vídeo desse tema. Espero que você tenha gostado, deixe seu like, até o próximo vídeo. E tchau!